Amém? Quantos estão felizes? Dá uma glória a Deus aí bem forte. Quantos estão felizes, irmão? Dá uma glória a Deus bem forte. Amém. Agora melhorou, né? Antes de eu iniciar, deixa eu contar um pouquinho da experiência que eu tive hoje. Hoje foi um dia que eu saí para trabalhar e foi bem interessante, sabe? Geralmente, eu não sei se acontece com vocês isso, algumas pessoas chegam para evangelizar vocês. Sim ou não? Muito difícil, né? Mas comigo, vira e mexe, isso acontece, sabe? Não sei se é pela cara, não sei se é pela barba. Não sei que vira e mexe, isso acontece. E aí, geralmente, quando a pessoa começa, eu logo me apresento. Não, eu sou cristão também e tal, né? Eu também sirvo e tal. Aí falo da igreja, aí a gente bate um papo legal sobre as escrituras e tudo. Só que hoje não, hoje eu fiquei calado. Hoje foi interessante que Dona Marta entrou no carro. Dona Marta entrou no carro hoje, lá no Vila Velha, ia para a igreja dela, na Leste-Oeste. E aí, Dona Marta entrou, e bom dia, tudo bom, vamos lá, Leste-Oeste, amém, vamos lá. E aí no meio da corrida não, assim que ela entrou e sentou, ela já foi logo falando, né? E aí meu filho, eu estou indo para a igreja louvar o Senhor e tal. Deixa eu lhe contar um negócio, Aí falou da pandemia, e aí falou do que aconteceu quando as igrejas fecharam, e aí falou tudo isso, e aí fez aquela pergunta, que todo mundo pergunta: você tem família? Eu digo: tenho. Você tem filhos? Eu tenho. Tem quantos filhos? Eu digo: só 2, para a glória de Deus, e está bom demais. E aí ela disse: quantos anos tem? Aí uma tem 11, a outra tem 5. Aí duas meninas, ela foi dizer, né? O mundo hoje está muito complicado, né? E aí começou a falar do Evangelho, e começou a falar de Jesus, e começou a falar que o melhor caminho é servir ao Senhor, porque se você quer um futuro para suas filhas, honroso, digno, né? Bom, não tem outro lugar. E aí no final, irmão, eu sei que até Jesus eu aceitei nessa história. Ela terminou a história, quando eu cheguei na porta da igreja, ela: encosta aqui, eu posso orar por você? Eu: pode. Aí: você quer aceitar Jesus? Eu quero, amém, vamos lá. E aí a gente dentro do carro mesmo, ela orou, ela: põe a mão no seu coração aí. Eu botei logo as duas para não ter erro. Aí, e vai repetindo aí: Senhor, me recebe, o Senhor me recebe, meu irmão. Mas foi engraçado. Eu sei que aceitei Jesus, saí de lá crente, né? Um pouquinho mais crente. O que é que eu quero dizer com isso? Ela não perdeu a oportunidade. E eu vim matutando isso, eu vim pensando nisso. Ela não perdeu a oportunidade. Aí eu fiquei, não para a igreja, mas eu fiquei para mim. Eu tenho mais, irmão, eu sou Uber, eu já disse isso aqui para vocês. Eu tenho mais de 10 mil corridas. No mínimo, aí eu já devo ter levado por baixo umas 30 mil pessoas. Só na Uber, fora nos outros aplicativos. Você sabe o que é 30 mil pessoas? São 30 mil oportunidades perdidas. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, quantas oportunidades eu perco. Lógico, vira e mexe, a gente fala de Jesus, a gente conversa sobre Jesus, mas não daquela forma que a Dona Marta falou. A Dona Marta não falou de Jesus simplesmente de Jesus. Não, ela falou para me levar a Jesus. É diferente. A ideia dela não era apresentar um Cristo, era apresentar Cristo, me conduzir a esse Cristo. E quantas vezes nós perdemos essa oportunidade? Quantas vezes nós nos passamos no nosso dia a dia, durante a manhã, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, com os nossos vizinhos, amigos, colegas, Facebook, Instagram, WhatsApp, grupos e mais grupos, e perdemos a oportunidade de falar de Jesus. Eu fiquei pensando nisso. Hoje o dia inteiro. E eu estava ali louvando ao Senhor e pensando: Senhor, faz com que a gente não perca mais as oportunidades.
nos dá coragem, a ousadia para falar do teu nome, para falar de ti. Eu queria te convidar a abrir tua Bíblia aí em Romanos capítulo 11. Você vai deixar ela aberta aí, Romanos 11, o 6 e o verso 6. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui enquanto vocês abrem aí. Quem merece estar aqui hoje? Levanta a mão assim. Quem merece estar aqui hoje? Quem é digno de estar aqui hoje? Se você se considera uma pessoa digna por ser uma pessoa boa, por servir ao Senhor, por dizimar na igreja, por ofertar na igreja, por participar dos trabalhos da igreja, levanta a mão assim, só para me saber. Amém? Pronto. Amém. Hoje eu quero falar de um atributo de Deus, a graça. Eu quero falar da graça. E a graça, ela é uma graça, né? A graça é uma graça, meu irmão. A graça, ela é a única fonte da qual flui a boa vontade, o amor, a salvação de Deus para o seu povo. É através da graça que o seu povo é conduzido ao Senhor. É através da graça que nós nos reconectamos com Cristo. Mas o que é a graça? A gente fala tanto disso. Você parou já para pensar sobre o que é essa graça? Ai, deve ser o favor imerecido. Mas o que é? Vamos mais fundo além disso, um pouco mais fundo. A graça é divina, é soberano Salvador. A graça divina é o soberano e salvador favor de Deus, em exercício da dádiva de bênção a pessoas que não têm em si mesmo nenhum mérito, não têm nenhuma qualidade, nenhuma compreensão daquilo que faz, da sua existência acerca de Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Que a graça é um favor salvador de Deus. Você é salvo, não é porque você vem à igreja. Você é salvo, não é porque você participa dos trabalhos da igreja. Você é salvo, não é porque você é uma pessoa boa. Não é porque você não fala mal dos irmãos. Não é porque você é um bom vizinho. Não é porque você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Você não é salvo por isso. Você é salvo pelo favor de Deus, pela dádiva de Deus. É Deus que gera isso, é Deus que faz com que essas coisas, elas corroborem, para que nós possamos estar aqui, servindo a Ele, e todo dia nos aperfeiçoando, melhorando como pessoa, melhorando como cristão, até o dia da sua vinda. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós, em determinados momentos da vida, damos uma vacilada, não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, condenados como ovelha ao matadouro. Deus olha lá de cima e diz que não vê um justo, não vê uma pessoa boa, não vê, ninguém bom. O favor de Deus, ele é demonstrado a pessoas que não são, que não só não possuem merecimentos próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno. Tem alguém aqui que merece o inferno? Ou é só eu? Tem alguém aqui que merece o inferno? Lutero, ele diz uma frase que sempre citamos aqui, que ele diz que no ato do batismo, ele achou que teria matado o velho homem, e aí ele diz que o infeliz sabia nadar, e aí todos os dias ele precisa matá-lo. Todos os dias é dia de renúncia. Todos os dias. Não se engane, você não é bom. Não se engane, o que nós merecemos é o inferno, sim. Não se engane, nós andamos a passos largos para o inferno. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Você já prestou atenção? A facilidade que nós temos, eu estava prestando atenção nisso essa semana. Eu tenho estudado bastante, e aí eu estava prestando atenção. Você já prestou atenção que um instante, no meio do dia, em que você está estudando a Bíblia, em que você pega o celular e abre só para dar uma olhada no Instagram, aí você dá 2 passadas de dedo assim, ó.
Quando você olha, passou-se 1 hora, e para tirar 5 minutos para ler a Bíblia, para estudar, ou para ler um livro, é extremamente difícil. Nós temos uma predisposição para tudo aquilo que não vem da vontade de Deus. Você sabia disso? Nós temos esta predisposição. Nós não gostamos, o nosso ser natural, carnal, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não gosta de orar, ele não gosta de fazer o que é certo, ele gosta de levar vantagem, ele gosta de se entreter com tudo e qualquer coisa, menos com as Escrituras, menos com aquilo que envolve Cristo, menos com aquilo, condenado para o inferno. E deixa eu dizer um negócio para você interessante sobre a graça. A graça, ela não pode ser comprada, nem obtida, nem conquistada pela criatura. Se você pudesse adquirir a graça, ela deixaria de ser graça. Quando dizemos que é graça, nós estamos dizendo que você não tem direito a receber esta dádiva divina. Deus o deu porque Ele o quis, por sua bela e espontânea vontade. Da mesma forma, quem tem filho aqui? Só para me saber assim. Pronto, aí você baixa a mão agora. Quem não tem? Terão muitos. Povoarão a terra. Em nome de Jesus. Recebe. Pelo menos 5 cada um. Em nome de Jesus. Pelo menos 5. 2 casal de gêmeos, tá 4 meninos de uma lapada. Recebe. E aí você vai perceber, irmão, é engraçado isso demais. Às vezes a minha, ela faz alguma coisa que nós combinamos que é errado. Eu já ensinei para ela que é errado, ela não deve fazer. Ela faz. Aí na hora eu corrijo. Aí eu vou lá e a gente tem aquela conversa e corrijo mesmo. Em determinados momentos, com vara, como a Bíblia nos ensina. E aí passa, ela sai. Irmão, não dá 1 hora, ela volta e diz assim: o senhor pode comprar um chocolate para mim? Ela merece? Claro que não. Ela errou. Mas o que é que o pai faz? Dá. Imagine mais ou menos, a grosso modo falando, isso é a graça. Você merece a salvação? Você faz alguma coisa boa, embora dia após dia você seja corrigido? Você faz alguma coisa boa? Alguma coisa que, se não for da vontade de Deus, por sua própria força, sem a intervenção do Espírito Santo, você consegue agradar a Deus? Mas mesmo assim Ele lhe ama, mesmo assim Ele lhe salvou, mesmo assim, dessa forma. A graça é a mais completa exposição da maravilhosa dádiva de Deus. Acha-se nas epístolas de Paulo, em seus escritos, a graça está diretamente em oposição às obras e merecimento. Todas as obras e todo o merecimento, seja qual que é ele, em qualquer espécie, em qualquer grau. A graça, ela segue na contramão das obras que nós fazemos, que nós exercemos. Tiago vai dizer, Paulo diz que não se é salvo pelas obras, mas pela fé. E Tiago, ele confirma, dizendo que a fé salvadora, o dom da fé, dado por Deus, direcionado pelo Senhor, sem obras, ela é morta. A obra que nós vamos exercê-la, ela não vem porque eu sou bom, porque você é bom, porque você é capaz. A obra, ela vem porque é fruto de Deus. Porque primeiro o Senhor lhe chamou,
Porque tirado do lamaçal nós fomos, arrebatado da escuridão e levado para a luz nós fomos. Isso é a obra, isso é a graça. E em Romanos 11, o verso 6 vai dizer: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Paulo está dizendo que se você atrelar a graça do Espírito Santo, a graça vinda de Deus, aquilo que você faz pela sua vontade, isso não é graça. Isso não é graça. Não é o favor imerecido do Senhor. Não é. Não tem como. Não dá. Se juntar graça e obras é a mesma coisa que nós juntarmos óleo e água. Você já fez essa experiência quando na escola? Que você não consegue juntar água e óleo? Do mesmo jeito, é a graça e as nossas obras. Efésios capítulo 2, o verso 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos. Mas isso não vem de vós, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom do Senhor. É dom de Deus. É a vontade do Altíssimo. É a vontade do Senhor. Graça é a vontade de Deus para nós, e nós devemos ser extremamente gratos a Ele. Extremamente gratos. O absoluto favor de Deus não pode harmonizar-se com o mérito humano. Não pode. Não pode. Romanos capítulo 4, o verso 4, o verso 5 vai dizer assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A melhor forma de se chegar ao Senhor, a melhor forma de se chegar a Deus é de mãos vazias. Se você vem até aqui ao altar, decide confessar a sua fé, decide professar o nome do Senhor Jesus, porque as pessoas vão lhe olhar de outra forma, para mostrar que você é humilde, para mostrar que você tem algum dom de humildade, algum resquício de humildade, isso virou obra. E Deus não habita aqui. Nós devemos fazer como a oferta da viuvinha. Ela deu tudo o que tinha. Ela não quis aparecer. Ela chegou lá, deu a sua oferta e saiu. Nós não podemos fazer como os fariseus, como Mateus vai dizer, que eles criam muros ao redor de Cristo, muros ao redor da fé. Muros fardos tão pesados que eles não conseguem sequer conduzi-los, empurrá-los, mas querem que o povo faça. Nós não podemos atrelar a graça do Senhor a rituais. Nós não podemos aliançar a graça do Senhor a qualquer estilo de vida, a qualquer coisa imposta pelo homem, fora das Escrituras. Tudo que a sua forma de vida, o seu manual de fé e prática, ele deve ser as Escrituras, e não aquilo que os homens pregam, e não aquilo que a religião quer impor, mas tem que ser as Escrituras. É a Bíblia que nos norteia, é a Bíblia que nos direciona, é a Bíblia que nos dá um caminho a seguir. E tudo que estiver fora dela, ainda que chova milagres, é heresia, é anátema. Tudo que estiver fora das Escrituras, que chova milagres, ressuscite mortos, cure feridos, faça cego enxergar, paralítico andar, se não tiver dentro das Escrituras, é anátema, é maldição. Deus não está ali. Deus não está ali. Não pense você que o Senhor se preocupa com essa carne material. A última preocupação que o Senhor tem é essa carne. A última preocupação que Deus tem é o nosso corpo físico. É a última.
É a última. Ele está pouco preocupado se você adquire uma doença em estágio terminal, se você adquire um câncer, ele está pouco preocupado com isso. A preocupação do Senhor é o seu favor imerecido, é saber que depois da morte, você vai para a vida eterna. Você só vai atravessar uma porta, sair do plano material e vai para o plano espiritual, para a Sião Celeste, para a tão sonhada Jerusalém. Você vai andar em ruas de ouro e de cristais, você vai ver Cristo, você vai sentar na mesa, você vai falar com Jesus, com Paulo, com Abraão, você vai conhecer os santos, você vai estar na glória. Isso deve ser o que nos norteia. Isso. A graça, ela é eterna. A graça, ela foi planejada antes de ser exercida. Ela fez parte do propósito divino antes de ser infundida sobre a humanidade. Como Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos predestinado para a salvação. Como Isaías vai falar que os nossos nomes estão gravados na palma da mão do Senhor. Ele não se esquece, ele nos tem como a menina dos seus olhos. O Senhor, ele não esquece de nós. Ele não esquece. Ele não esquece. A graça, ela é livre, ela é gratuita, pois ninguém pode comprar jamais. Nós fomos justificados gratuitamente, como Romanos 3:24 vai dizer. Você sabe o que é justificado? Você entende o que essa palavra justificado quer dizer? Justificado quer dizer o ato feito em defesa de alguém. Ato feito em defesa de alguém. Alguém foi lhe defender, mesmo sabendo que você era indefensável. Alguém disse assim: não, olha, ele errou, mas eu vou pagar o preço dele. Ele errou, mas eu vou pagar o preço dele. E foi feito na cruz. Simples assim. Eu não pedi. Deus não precisa da sua permissão para nada. Deus não precisa da sua permissão para nada. Deus, ele não é controlado por você. Não é porque você orou que Deus vai atender, não. A oração, ela serve de consolo para nós. Ela serve de consolo para nós. Deus, ele não muda, mas ele se move. Deus, ele não muda, mas ele se move. E ele tem se movido. E a sua igreja tem que acompanhar. E a sua igreja tem que começar a mudar. Em vez de espantar, nós devemos abraçar. Em vez de jogar fora, nós devemos trazer para dentro. Enquanto ele não vem, nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Nós não podemos perder a oportunidade, assim como Dona Marta não perdeu. Nós não podemos perder a oportunidade. A graça, ela é soberana, porque Deus a exerce em favor daqueles que lhe apraz, em favor daquele que ele quer, porque também a graça, para que a graça também reinasse. Em Romanos 5:21 ele vai dizer: aonde um dia abundou o pecado, superabundou a graça. Você não é um ex-pecador, um ex-alcoólatra, um ex-drogado, um ex-viciado, um ex-adúltero. Você não é isso. Você é uma nova pessoa, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, remida em Cristo, predestinada para a salvação, que antes trilhava o caminho da morte, hoje anda no caminho da vida, para a glória do Senhor. Hoje é você. Na igreja não existe eis isso ou eis aquilo. Na igreja existem pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas restauradas, pessoas que foram quebradas, pessoas que foram dilaceradas, mas que o Senhor, com a sua própria mão, as formou para a sua glória, vasos de honra. Aquele que outrora era vaso de desonra, hoje são vasos de honra. Esse é o Senhor. Esse é Deus. Assim é que o Senhor faz. Assim é o Senhor. Se a graça reina, ocupa um trono, e o ocupante do trono, ele é soberano. Como Hebreus capítulo 4, verso 16 vai dizer: o trono da graça. O trono da graça. A vida eterna, ela é um dom, portanto não pode ser obtida pelas obras, nem reivindicada com algum direito. Jamais. Jamais.
Cristo ele vai em áreas da nossa vida onde nós nunca imaginamos, em áreas escondidas, naquele baú que a gente tem guardado e que ninguém abre. No meu atendimento era desse jeito, eu disse para a Val, não, eu fui, e a Val disse, como foi? Não, eu fui lá, aí o pastor começou a conversar, e a gente conversou, e a gente conversou, e aí ele foi falando, e aí depois eu não sei mais o que foi que aconteceu, que eu já estava chorando, já não sabia mais, eu sei que ele achou o baú, aí teve que abrir o baú, e a gente tem que expor as nossas fragilidades, para que Deus possa corrigir, para que Deus possa sarar, para que Deus possa curar, e você só vai conseguir exercer cura em alguém se você for curado. Se você não foi curado ainda, você precisa ser, você precisa abrir esse baú, e quanto mais o tempo passa, pior é, irmão, pior é, vendo que a salvação é um dom, quem tem direito de dizer a Deus a quem ele deve doar? A quem ele deve dá-lo? Quem tem direito? Quem consegue dizer ao Senhor, salva esse não? Ou quem já foi perguntado, como eu sempre sou quando estou falando sobre salvação, as pessoas perguntam muito, tu acha que fulano de tal vai ser salvo? Mas meu filho, eu só posso responder por mim, não posso responder nem pela mulher lá de casa, que já vai fazer 21 anos que a gente está junto, nem por ela eu posso, só posso responder por mim. Eu não sei, Deus sabe, e é só Ele que precisa saber, e nem eu e nem você precisa saber quem vai ser salvo ou quem não vai, já basta a gente se preocupar com a nossa, ainda mais com a dos outros, foi a distinta graça de Deus que separou Abraão dentre os seus vizinhos idólatras e fez dele amigo de Deus. Foi a distinta graça que salvou publicanos e pecadores, mas disse acerca dos fariseus, deixai-os. Mateus capítulo 15, o verso 14 disse, deixai-os cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego que é outro cego, ambos cairão. Quando Jesus ele manda os seus discípulos partirem, né? Ele diz que vai de 2 em 2, os seus discípulos devem ir de 2 em 2, aí ele diz, não levem 2 túnicas, não levem 2 sandálias, não levem 2 alforjes, não levem nada. Jesus ele está praticamente dizendo assim, olha, dependam apenas de mim. Enquanto você não depender apenas do Senhor, a graça ainda não lhe alcançou. Enquanto você não depender apenas de Deus, a graça ainda não chegou. A gente tem que aprender a depender apenas de Deus. Nem que para isso o Senhor vá tirar tudo, como Ele fez com Jó.